Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou falar aqui hoje de 5 jogos que são imersivos, ou seja, os temas induzem-nos a entrar nas narrativas, embora as narrativas possam não estar definidas, ou seja, não é propriamente uma história que vamos progredindo na história, mas é um jogo que nos faz entrar naquilo que é o contexto que nos é apresentado, aquilo que nós chamamos normalmente de temático, mas aqui que nós entramos mais no tema e por vezes quase que começamos a fazer um bocado de roleplay. Eu tinha já outro tipo de vídeos que eram os Eurogames temáticos. Eu vou continuar com essa rubrica também depois, porque esta aqui permite-me ir um pouco mais além com outro tipo de jogos, embora a esmagadora maioria serão Eurogames na mesma, e muitos deles, se não são Eurogames, são coisas muito parecidas, híbridos, que nós hoje já nem conseguimos definir muito bem, porque estas classificações estão a começar a perder algum sentido ou algum significado à medida que vão saindo novos jogos, que são coisas que estão entre os vários géneros, quer dos jogos de guerra, quer dos jogos de Eurogames, quer dos jogos ditos mais temáticos, os American Games, portanto existe muita coisa cada vez mais difícil de classificar. Então, um jogo que eu acho que é bastante imersivo aqui é o Alquimistas, por vários motivos. Primeiro, eu acho que é dos poucos jogos em que eu acho que realmente usar a app digital faz mesmo sentido, embora o jogo permita que isso possa ser feito de outra maneira. Aqui, porque é que isto eu diria que é imersivo? Para já, temos sempre aquela incerteza daquilo que vamos colocar no caldeirão e ver o resultado. Isso é muito interessante e a app permite fazer isso, a aplicação. Depois, também o facto de termos de estar a consultar na nossa tabela e arriscar e a ver, obriga-nos a entrar mesmo naquilo que seria um trabalho de investigação, em que temos de ter cuidado nas coisas que apontamos, porque senão fazemos erros e não conseguimos perceber nada daquilo que é a essência dos elementos aqui para constituir, para afirmar o nosso conhecimento como alquimistas. Depois tem a parte também das vendas. Às vezes não é tão fácil fazer aquela transposição para, por exemplo, se testamos no aluno e o aluno fica revoltado, ou se testamos em nós próprios e ficamos loucos e andamos-nos pela cidade, por vezes isso às vezes não cola. Mas o que eu acho que cola muito bem é, por exemplo, também a parte das publicações, em que tem quase aqui um elemento de bluff e de meta-jogo com os outros jogadores, em que nós estamos a tentar realmente publicar coisas, sabendo, podendo optar, tendo certeza nas coisas que estamos a publicar ou não. E isso acaba por simular também bastante bem aquilo que é alguma de publicação, eu diria, científica ou pseudocientífica, e acho que o jogo faz isso maravilhosamente bem. E eu sinto-me, e já estive várias vezes a jogar isto, a fazermos também quase roleplay nesta parte da publicação dos artigos e afins. Portanto, eu acho que isso é mesmo imersivo, o jogo está bem feito e leva-nos para este ambiente, quase que nos faz mesmo sentir alquimistas que estamos a tentar descobrir coisas e a criar conhecimento e a produzir coisas novas e melhores do que os outros. Outro jogo imensamente imersivo também para mim é o Escape. Deve ter sido o jogo em que eu joguei hoje, em que mais gritava ao mesmo tempo que jogava com os outros, porque isto é uma correria, temos aqui mesmo a sensação de urgência, porque temos um tempo muito limitado para sair do templo, portanto é um jogo em tempo real, em que estamos a lançar dados para tentar fugir deste ambiente muito inspirado no Indiana Jones, né? Para quem viu os Indiana Jones quando era criança como eu, isto faz ainda mais sentido e ainda mais cativante. Portanto, isto aqui é um jogo em que estamos a jogar com outros jogadores, colaborativo, tentar fugir do templo. Tem estas maldições que também são hilariantes e temos que realmente combinar estratégias em tempo real para conseguirmos safar aqui dos desafios que o templo nos proporciona. Portanto, eu acho que ficamos mesmo com a sensação que somos aventureiros, que temos que colaborar de alguma forma, que temos que explorar o território, usar os nossos recursos, que podemos ter as tais maldições e que se joga num instantinho, especialmente por esse efeito de tempo e pressão, que isto acaba por ser imersivo e temático também ao mesmo tempo. Outro jogo que eu acho que também acaba por ser imersivo é aqui o Agrícola. Eu já falei disto várias vezes e este facto do jogo ter esta noção de que o crescimento é difícil, porque não é como nos outros Eurogames deste tipo. Nós acho que não conseguimos crescer tanto como nos outros jogos. Estamos sempre limitados pelo fator alimentação, que aqui é realmente penoso. Portanto, e pela quantidade de ações que temos disponível, ou seja, o trabalho não é ilimitado. Nem os recursos da própria natureza. E eu acho que isso é temático e imersivo, porque cria-nos sempre aquela sensação de urgência e de dificuldade
que acaba por ser um pouco a realidade deste tempo pré-industrial agrícola, em que as pessoas estavam dependentes das produções agrícolas para sobreviver, em que as fomes por vezes aconteciam, porque podiam haver anos de maus colheitas, e este jogo acaba por simbolizar bastante isso, não sendo uma coisa totalmente destrutiva, mas causa-nos sempre ali um sentimento de alguma frustração e tensão, porque provavelmente não vamos fazer todos os pontos e todas as coisas que queríamos construir com toda a grandiosidade, em todo o tamanho e extensão, como acontece em alguns jogos, mas estamos sempre limitados por estes efeitos ambientais e da realidade da época também, que o jogo tenta relatar aqui no século XVI, XVII. Portanto, eu acho que isto também é bastante imersivo e temático por isso, e eu sinto sempre essa sensação de urgência com os jogos. Outro jogo que eu acho que também é tematicamente capaz, que faz sentido tematicamente e é capaz de causar imersão no tema, é aqui o Colt Express, de um jogo altamente interativo em que vamos ser pistoleiros, estamos a saltar este comboio tridimensional, é um jogo de programação com cartas, apesar de nós aqui com os disparos não matarmos nenhum jogador, isso obviamente não é realista e não é imersivo, mas é imersivo no sentido da urgência e de interação em que nos sentimos realmente uns bandidos, que vamos tentar interagir com os outros, mas o objetivo não é propriamente fazer-lhes danos ou dar violência sobre eles, é mesmo apanhar o dinheiro, porque somos assaltantes. O nosso objetivo não é ser assassinos nem coisas do género, é mesmo recolher o máximo de dinheiro. E aqui ele é imersivo porque também nos dá a sensação de dinamismo, de imersão no sentido de, não da realidade do assalto ao comboio, mas na imersão daquilo que é o modo como isto foi retratado pelo cinema e pelos livros de aventuras e afins e banda desenhada, que é este ambiente caótico, até dos desenhos animados, pelo este ambiente caótico de interação em que há pessoas a voar e há coisas a aparecer e depois aparecem as torres de água nos comboios e dá para rodar na torre e depois os comboios travam e andam todos em combates no topo do comboio. Portanto, isto é tudo simulado bastante bem aqui neste jogo, do modo simples, e que faz muito sentido, e eu acho que é imersivo por isso, porque nos leva para esse ambiente. Não para a realidade histórica, mas para aquilo que foi a construção deste tipo de ambientes nas produções culturais que se foram fazendo. Portanto, eu acho que este jogo é interessantíssimo por isso. Por fim, o outro que eu já falei também muitas vezes, que eu acho que é bastante imersivo e representa bem o tema, é aqui o Imperial, porque aqui estamos na Europa do século XIX, somos capitalistas, aqui no auge do liberalismo e do capitalismo, em que estamos a manipular dinheiro, dívidas de país, as tais obrigações. Para quem isto for normal não se vai sentir um sacana, mas eu diria que uma pessoa normal em que vê manipulações da política de um país, por vezes que leva a guerras, simplesmente pelo fator dinheiro e dos juros que isso pode render, vai se sentir um sacana, e isso é um modo imersivo de entrarmos no jogo e de assumirmos papéis e de fazermos de roleplay até. E acho que faz-se muito roleplay, porque depois assumimos as nacionalidades e tentamos fazer quase as intrigas políticas com elas, embora seja praticamente um jogo económico, mas o jogo também proporciona isso. Portanto, eu diria que é altamente imersivo, aqui num contexto em que as nações estão a fazer diplomacia, mas sempre com interesses políticos e económicos, por vezes ocultos e por vezes coincidentes, por vezes interessa-nos fazer coisas para aquela nação ser prejudicada, sendo nós que somos os governantes dela. Isto é uma coisa muito estranha, mas isto pode fazer sentido neste jogo, e isto acaba por simular alguma da realidade da diplomacia e destas abordagens políticas internacionais mais complexas, porque são motivadas pelo dinheiro e não pelo nacionalismo ou por causas humanitárias ou por o que quer que seja. Portanto, isto gera esse tipo de experiências que eu acho que, podendo ser desagradáveis, são imensamente úteis para podermos compreender o porquê das coisas poderem ser assim, dirigidas por outros valores que não, provavelmente, aqueles que seriam os humanamente mais recomendáveis. E pronto, foram 5 jogos que eu acho que são capazes de criar, cada um na sua maneira, alguma imersão, algumas experiências narrativas, em jogos com fortes sistemas de regras e de mecanismos e afins, mas que depois conseguem criar essas experiências, não sendo todos eles, embora até podemos dizer que são praticamente todos Eurogames, embora talvez fique alguma dúvida se o Escape será mesmo um Eurogame, mas pronto, é possível, porque tem alguns mecanismos de controle de sorte. No entanto,
de um modo mais abrangente, tentando escapar aqui só aquilo que são os Eurogames, porque depois nas próximas rubricas vou adicionar mais jogos de outros tipos e eventualmente isso vai acabar por acontecer. Ficam aqui mais alguns jogos que são, eu diria que são capazes de gerar imersão e narrativa, mas isto depende também muito dos perfis pessoais e daquilo que são os nossos gostos e daquilo que nós conhecemos do tema em causa ou das experiências passadas que tivermos. Porque, como vimos, por exemplo, o Holt Express pode ser imersivo num tipo de produto cultural que nós tínhamos consumido, não propriamente na história daquele período. Portanto, isso acontece. Tal como o agrícola pode também não ser imersivo se nós não tivermos a noção do quão difícil era as sociedades e as sociedades de subsistência pré-industriais. Portanto, todas estas coisas estão imensamente dependentes daquilo que são as experiências, os conhecimentos e os gostos pessoais. Então vá, Deus!